Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e é um grande prazer ter todos vocês aqui comigo, tá bom? E de verdade no Talk de hoje nós vamos falar de um tema muito importante e atual, o racismo estrutural no Brasil, até porque hoje é dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura no Brasil. E infelizmente o racismo ainda é uma realidade em nossa sociedade, apesar da abolição da escravatura. O racismo e a escravidão ainda são uma grande realidade por aqui, tá? E muitas vezes ele está enraizado em práticas e políticas que foram criadas há séculos. E por isso é fundamental que as novas gerações sejam cientes desse problema e que fiquem, estejam e sejam engajadas na luta pela igualdade racial. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos discutir a história da escravidão no Brasil, suas consequências e como que a gente pode trabalhar juntos para superar o racismo e construir uma sociedade mais justa e inclusiva, tá bom? Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, descobrir como é que a coisa funciona, como é que a gente pode fazer diferença, né, para resolver esse problema histórico e desgraçado em que a gente vive, né, que temos até hoje aí colhendo e vendo e observando inerente à situação toda, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos ver o que a gente pode fazer e como a gente tem que fazer para reduzir ou acabar de vez com esse racismo, tá bom? E antes de tudo, eu peço para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, né, ativar as notificações e também compartilhá-lo com seus amigos e familiares. E além disso, se você quiser e puder se tornar um apoiador do nosso trabalho, se você gosta do Talk, considere se tornar um membro através da opção Seja Membro, tá? Que consta abaixo desse vídeo. É só clicar no link e se tornar um membro. Tem várias opções de participação, de níveis de associação, e todos eles você também retorna com prêmios, com brindes e outros benefícios. Tá? E se você quiser também fazer uma doação à parte, você pode utilizar a nossa chave Pix, tá? A nossa chave Pix consta aí na parte superior da tela e também ela consta pelo e-mail pix@wang.com.br, tá? E a sua ajuda sempre é fundamental para que a gente possa continuar trazendo conteúdo relevante e de qualidade para todos vocês. Bom, mas como a gente não poderia deixar de lembrar, né, como eu iniciei o vídeo falando disso, hoje é dia 13 de maio, o dia que é comemorado o dia da abolição da escravatura no Brasil. E é uma data muito importante para que a gente possa vir a refletir sobre o verdadeiro passado e continuarmos a lutar contra o racismo e a discriminação racial em todas as suas formas. A escravidão foi uma das instituições mais cruéis, uma das mais desgraçadas, mais horrendas e desumanas da história mundial. Tá? E no Brasil não foi diferente mesmo. A escravidão de africanos e afrodescendentes começou em 1538, né? Quando os primeiros escravos africanos foram trazidos para o país pelos portugueses, no caso. E durante mais de 3 séculos, ou seja, 1500, 1600, 1700, 1800, né, a escravidão foi a base da economia brasileira, fornecendo mão de obra barata para a produção de açúcar, café e outros produtos agrícolas. E ao longo dos anos, os escravos foram tratados como propriedade, como objetos e eram submetidos a castigos brutais, torturas e diversas e infinitas humilhações. Eles eram forçados a trabalhar longas e longas horas sob condições degradantes, tá? Totalmente insalubres, no caso. E não tinham nenhuma remuneração, não tinham salário, não tinham pagamento, não tinham direitos trabalhistas, não tinham nada. Além do que as famílias, pessoal, também eram separadas. As crianças eram vendidas a muitos outros senhores, né? De casa grandes e tudo mais, e muitos escravos eram submetidos a estupros e outras formas de violência física e sexual. Porém, no caso, diria talvez todavia, em 1888, a Lei Áurea foi finalmente aprovada, né, abolindo oficialmente a escravidão aqui no nosso Brasil. Porém, né, no entanto, a libertação dos escravos não significou o fim do racismo e da discriminação. Os negros e afrodescendentes continuaram a sofrer com preconceito e exclusão social. Né? Então, até hoje, lutando para serem reconhecidos como cidadãos iguais, né, perante a lei. É uma coisa absurda, mas acontece. E hoje, né, para vocês terem uma ideia, mais de um século após a abolição da escravatura, o racismo e a discriminação racial ainda são uma realidade aqui no nosso Brasil. A escravidão, no caso, meus amigos, deixou um legado duradouro na sociedade brasileira, criando uma estrutura de desigualdades e opressão que ainda afeta milhões e milhões de pessoas. A escravidão estrutural é um termo usado que a gente, né, fala para descrever como as instituições, as políticas e as práticas sociais perpetuam e mantêm essa desigualdade social, né, essa desigualdade e o racismo e essa escravidão aqui na nossa sociedade.
E ela se manifesta de várias maneiras, de várias formas, como a falta de acesso à educação, saúde e oportunidade de emprego para os afrodescendentes. A discriminação racial também está presente em muitas instituições, como o sistema de justiça criminal e as políticas públicas. E de verdade, reconhecer o seu impacto na sociedade é um primeiro passo fundamental para a gente lidar com questões complexas como a escravidão e o racismo, que existe sim, existe de verdade mesmo em nossa sociedade. E isso requer uma reflexão honesta e profunda, pessoal, sobre a nossa história e o nosso papel, né? O papel que nós desempenhamos na manutenção dessas desigualdades sociais. E para combater essas desigualdades históricas, né, que foram enraizadas na sociedade brasileira, é necessário que sejam adotadas políticas públicas afirmativas que busquem reparar essas injustiças. As ações afirmativas incluem programas de cotas para negros e outros grupos marginalizados nas universidades, no mercado de trabalho e ou em outras áreas onde a discriminação histórica tenha deixado um impacto duradouro. E de verdade, além disso, né, como sempre eu costumo dizer, a educação é um componente crucial no combate do racismo para a construção também de uma sociedade mais justa e igualitária. É importante também que a história da escravidão aqui no nosso Brasil seja abordada de uma forma aberta, franca, clara e verdadeira nas escolas, para que as gerações futuras tenham uma compreensão real, né, e completa do passado e que possam vir a trabalhar juntos, assim no caso, para mudar o presente e também mudar o futuro, né? Isso se faz apenas através da educação, não tem outro caminho, né? É importante que essas gerações aprendam a verdadeira história mesmo da escravidão aqui no nosso Brasil, como ela foi e as consequências que ela gerou, né? E que também passe a notar a importância da luta que nós temos que ter contra o racismo e também fazer a promoção da igualdade racial, né? E de verdade, além disso, é preciso que as novas gerações sejam incentivadas também a se engajar em ações concretas de combate ao racismo, como participar de movimentos sociais, apoiar políticas de ação afirmativa e lutar por uma igualdade de oportunidade para todas as pessoas, independente da cor da pele, tá? Isso não é motivo para que não tenhamos uma igualdade de oportunidade. E é importante que as novas gerações também sejam encorajadas a serem agentes de mudança. Tá? Elas têm que mudar, eles serão agentes de mudança. Que saibam que cada um de nós, no caso, pode vir a fazer diferença no combate ao racismo e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Nós temos que reparar todo esse erro histórico que aconteceu aqui no nosso país. Né? E o combate à discriminação racial em todas as suas formas sempre vai ser essencial. Tá? Isso inclui o combate às práticas discriminatórias que a gente vê acontecer em espaços públicos e privados, bem como também da diversidade e inclusão em todos os aspectos da vida social. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que receber a mesma atenção do governo, do Estado. E a conscientização da importância da igualdade racial e a necessidade de combater o racismo, pessoal, deve ser uma prioridade em todos os setores da sociedade, desde a mídia, a cultura popular, até as empresas e o governo também, né? E esse trabalho, pessoal, é um trabalho que exige um comprometimento e muita perseverança. Mas é fundamental, ele é mais do que fundamental para a gente construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. E para combater a escravidão estrutural e o racismo é necessário reconhecer o seu impacto na sociedade e tomar medidas concretas para enfrentá-lo. Não é ficar de mimimi, não é colocar negro em anúncio que isso vai reparar todo o estrago que foi feito, todo o estrago histórico que foi feito. Tá? E isso inclui políticas de ação afirmativa, programas de conscientização constantes e educação total e real sobre a história da escravidão no Brasil, como foi cruel, tá? Como foi horrorosa, como foi deprimente, como foi desumana. E esse combate à discriminação racial em todas as suas formas tem que acontecer na base, né? Porque somente através dessas ações que a gente pode criar uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos os brasileiros. E a mudança de verdade mesmo começa em cada um de nós, né? E cada pequena ação que nós fazemos pode realmente vir a ter um grande impacto de mudança, tá? Nós temos que começar por aí. Não tem outro caminho a não ser realmente conscientizar, nos policiarmos, vermos que todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas oportunidades, deve, merece e tem que ter as mesmas oportunidades na sociedade. Tá? Educação, segurança, saúde, tudo mais, geração de emprego, renda, nós temos que correr atrás disso. Isso aí só através, de atenção total, nua e crua, porque o que a gente vê hoje é o seguinte: nós vemos celas lotadas de negros, nós vemos favelas lotadas de negros. Por quê? Por quê? Para criar esse estigma. Isso aí nada mais é do que o impacto, o legado que esse racismo, que essa escravidão, que essa desgraça que nós vivemos aí nesses séculos todos,
e ainda vivemos, ainda continua dia a dia, sabe, no nosso cotidiano acontecendo, mesmo que de forma velada, mas está aí, nós temos que reparar isso, nós temos que acabar com isso. E para acabar com isso aí, é só realmente através de educação de base, esse trabalho constante, de policiamento pessoal, cara, tá? Para acabar com esses estereótipos, com essa coisa idiota que foi implementada na cabeça de forma estrutural na nossa sociedade. Nós temos que acabar com isso, tá? E acabando com isso é só através de muita atenção, realmente muito trabalho, tá bom? Bom, meus amigos, este foi o Talk de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre um assunto tão importante como é a escravidão aqui no Brasil, sobre o racismo aqui no Brasil, né? E por favor, eu peço que vocês deixem seus comentários abaixo para compartilhar suas opiniões, no caso aí também, suas perspectivas sobre o tema, tá? Eu quero saber o que você acha sobre esse assunto. E eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir este vídeo e também compartilhar com seus amigos e com seus familiares. Né? E se você quiser e puder ser um apoiador do nosso trabalho, considere mesmo se tornar um membro através da opção Seja Membro, como eu falei no início do vídeo. Ou utilize também a nossa chave Pix, que está em cima, tá? O QR Code, ou através do nosso e-mail, pix@wang.com.br. Como eu disse sempre, a sua ajuda é fundamental para que a gente continue a trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e até o próximo Talk.